E aí, pessoal, vamos dar continuidade à nossa aula de estrutura de dados. Hoje a gente vai falar sobre pilhas, certo? Vocês vão ver que a pilha, ela no caso é muito semelhante ao código da fila, certo? Ela só tem uma funcionalidade um pouco diferente, que no caso na, na fila, né, que foi a aula passada, o primeiro que entra vai ser o primeiro a ser atendido e, consequentemente, o primeiro a sair, certo? Já na pilha o último que entra que vai ser o primeiro a ser atendido e sair, certo? Então, vocês podem falar dessa maneira também. Na pilha, o primeiro que entra vai ser o último a sair, né? Justamente porque ele vai ficar embaixo da pilha, né? Se vocês imaginarem uma pilha de objetos, por exemplo, então se digamos aqui temos uma pilha de objetos e cada vez que eu for colocando um objeto aqui, né, ele vai ficando no fundo da pilha. E assim os objetos vão ficando empilhados, certo? Quando eu for retirar, eu vou poder retirar apenas o que está no topo da pilha, certo? Então aquele que foi inserido por último que vai, no caso, sair, certo? Que no caso é esse daqui, tudo bem? E assim por diante. Bom, então como é que a gente vai fazer o funcionamento dessa pilha, né, dentro do Java, né, dentro de uma linguagem de programação? Eu vou criar uma nova classe Java aqui. Eu vou botar pilha. E novamente, assim como na fila e a gente vai fazer na lista também, a pilha ela vai ter uma cabeça e uma cauda, certo? Novamente, essa cabeça e a cauda é do tipo nodo, né? Ela vai ser composta de nodos que vão armazenar valores e justamente também a referência do próximo elemento da pilha lá que ele vai estar guardando também. Então, por exemplo, a gente vai utilizar essa mesma classe nodo bem aqui, ó. Vocês podem dar um pausa no vídeo para copiar depois, caso não tenha feito ainda. Mas a gente vai utilizar essa mesma classe node que a gente utilizou na fila, certo? Então, na pilha, bora começar a programar, né? Então, vamos ter os nossos nodos, né? Cabeça. E também a gente vai ter o nosso nodo cauda. Tudo bem? E, novamente, a gente vai ter a mesma estrutura, né, da fila. A gente vai ter método inserir, vai ter método de print e também vai ter método de remoção, certo? Então, vamos começar primeiro pelo método de inserir. Eu vou abrir a classe da fila aqui, porque a gente pode também copiar algumas coisas, né, a respeito da fila, que no caso vai ser reaproveitado pela pilha, tudo bem? Então vamos lá. Ah, ó, aqui na fila, gente, o método adicionar é esse daqui, certo? Basicamente, o da pilha vai ser a mesma coisa. Eu vou criar um método adicionar que vai receber um valor inteiro, né? A gente está trabalhando com valores inteiros. E essas primeiras linhas bem aqui, ó, como eu expliquei na aula de filas, as duas primeiras linhas, o que eles vão fazer? Eles vão criar aquele nodo na minha memória, né? Eles vão criar aquela caixa vazia na minha memória, e essa linha aqui ela vai armazenar o valor numérico lá dentro daquela minha caixinha que eu criei na memória. Já esse if bem aqui, o que ele vai fazer? Ele vai justamente, vai ser a condição que vai acontecer se aquele elemento que vou adicionar for o primeiro que vai entrar na minha pilha, certo? Então, se a minha cabeça for nula, significa que aquela estrutura de dados ela não tem nem cabeça, ou seja, não tem nenhum elemento inserido nela. O que vai acontecer? Aquele único nodo que vai ser adicionado, ele vai passar a ser o primeiro e o último, né? Porque sendo o único elemento na minha pilha, então ele vai ser tanto a cabeça quanto a cauda, né? O que a gente vai mudar na pilha é apenas esses dois últimos valores aqui, que no caso eu acho que até não dá para reaproveitar sim. Apenas o método remover que a gente vai remover diferenciado, né? Então vamos lá. Bora copiar todo esse método adicionar aqui e colar aqui na pilha, né? Esse método aqui, adicionar, não vai mudar em nada. Vai ser a mesma explicação do adicionar da fila, certo? Vocês podem voltar lá no vídeo da fila, qualquer coisa, para ter uma explicação mais detalhada do que é linha por linha do que está acontecendo aqui, certo? Bom,
O método remover, gente, vai ser diferente, né? No método remover da fila, quem é que a gente remove, né? A gente remove justamente o cara que está lá na cabeça, né? Diferente da pilha, que no caso a gente remove sempre o último, tudo bem? Então, vamos copiar aqui, ó. Vou copiar todo esse método remover e eu vou colar aqui na pilha, certo? Colei aqui. Deixa eu deixar o código da pilha aberto aqui para ficar melhor. Bom, vou mudar aqui. Pilha vazia, né? Que não vai ser mais uma fila, vai ser uma pilha. E deixa eu começar explicando as duas primeiras condições aqui que não vão mudar. A primeira condição é se a minha cabeça for nula, né? Se for nula, significa que não existe nenhum elemento naquela pilha. Consequentemente, eu vou apenas mostrar um aviso de pilha vazia e eu vou finalizar o método bem aqui, certo? Já o segundo if significa que aquela minha pilha ela tem apenas um elemento, né? Quando ela tem apenas um elemento, vocês, né, não concordam comigo que esse único elemento vai ser a cauda e a cabeça ao mesmo tempo, né? Então, estou comparando aqui. Se a cauda for exatamente igual à cabeça, significa que tem apenas um elemento. Então, eu vou setar tanto a cauda quanto a cabeça como nulo. E aquele único elemento que estava na minha pilha vai sumir, certo? E aqui também eu finalizo o método nessa parte. Bom, aí chega a parte que a gente vai, né, reescrever, no caso. Antes, na fila, a gente estava eliminando a cabeça, caso tivesse mais do que um elemento naquela minha estrutura de dados, né? Só que no caso da pilha, ao invés de eliminar a cabeça, nós temos que eliminar a cauda, né? Bom, como é que a gente faz isso? Gente, para eliminar a cauda nessa situação, em comparação à complexidade, né, a quantidade de linhas que a gente fez na fila, é muito mais fácil, certo? Porque a cabeça, ou desculpa, a cauda sempre vai ser, digamos assim, vai ser o primeiro elemento com que a gente está começando a leitura daquela estrutura de dados, né? Então a gente pode fazer só o seguinte, ó, cauda vai ser igual a cauda ponto próximo, tudo bem? Fazendo isso, a gente remove justamente aquele último elemento, né? Porque a cauda ela vai passar a ser o próximo dela. E passando a ser o próximo, né? Deixa eu, ó, só voltando bem aqui, ó. Digamos que tá aqui, minha pilha tem três elementos, né? Desses três elementos, o último que entrou foi esse que está no topo da minha pilha, certo? Então, esse que está no topo bem aqui, ó, ele vai ser a cauda, né? Consequentemente, aquele que está lá mais embaixo, ele vai ser a cabeça. Bom, sendo isso daqui a cauda e esse que eu tenho que eliminar, né? O que que eu tenho que fazer? Eu apenas tenho que dizer que a cauda, ela vai passar a ser quem? Ela vai passar a ser o próximo da minha pilha, né? Então, quando eu executo essa linha bem aqui, ó, essa minha cauda, ela pula para o próximo, né? Então, esse cara bem aqui que passa a ser, no caso, a cauda. E esse cara deixa de ser a cauda, né? Ele deixa de ser a cauda. E esse elemento aqui, ó, ele vai ficar perdido na memória e, consequentemente, o Java vai lá e vai excluir ele. Então, minha pilha vai passar a ter apenas dois elementos ao invés de três, né? Então, apenas fazendo isso daqui, você vai ver que ele vai eliminar aquela cauda da minha pilha, né? Bora também pegar na minha classe fila, eu vou pegar o método print, né? Para a gente economizar aqui, né? Os nossos dedos no teclado. Então, eu vou copiar e colar também aqui na classe pilha. Vou mudar aqui, ó, a pilha está vazia, né? Porque o primeiro if, como eu falei, ele verifica se está vazia aquela minha estrutura de dados, né? E ele dá um aviso caso esteja vazia. E aqui ele só vai começar pela cauda e vai mostrar sequencialmente os valores, né? Para a gente deixar com cara de pilha, bora fazer o seguinte, só umas pequenas alterações aqui. Bora tirar esse mais setinha que eu botei, né, dentro do sistema de print. E ao invés de system out print, eu vou botar system out print ln, né? Tudo bem?
Bom, feito isso, o que que vai acontecer? Os meus valores eles vão aparecer um em cima do outro, ao invés de aparecer um na esquerda, um após o outro, né? Como acontecia na fila, tudo bem? Bom, bora escrever então o nosso código principal aqui, PSVM, e aperto Tab. Então, Public Static Void Main, nosso código principal, né? Nosso método principal. E bora testar a nossa pilha, né? Eu vou criar uma pilha aqui, ó, pilha, P igual a new pilha, né? Tudo bem? Aí eu vou botar p ponto adicionar 1. Vou copiar e colar essa linha aqui mais duas vezes. 2, 3, mais uma, 4. E eu vou botar p ponto print, certo? Dessa forma, bem aqui, ó. Tudo bem? O que a gente apenas mudou em relação ao código da fila, só recapitulando, foi essa linha aqui, né, do remover. O adicionar está a mesma coisa, o remover eu mudei apenas essa linha, e o print eu só fiz umas pequenas alterações para deixar a nossa saída um pouco mais de cara de pilha, né? Mas se vocês não quiserem mudar, não tem problema não, é apenas um print, é um método de amostragem. Eu vou só minimizar aqui o print para ficar mais limpo, né, a tela aqui. E eu vou executar esse meu arquivo. Bom, ó, vocês podem ver. Eu estou mostrando desde a cauda, né? Ah, não, tá certo, tá certo. É, bom, vocês podem ver ó, que eu adiciono aqui o 1, né? Então, como vocês podem ver, eu desenho 4, 3, 2, 1, um em cima do outro. Então, dentro da minha pilha, o que que vai acontecer? Eu vou ter uma pilha, né, bem aqui. Aonde o primeiro elemento que eu adicionei é o 1, né? Logo depois eu adiciono o 2, logo depois eu adiciono o 3 e logo depois eu adiciono o 4, né? Então a minha pilha ela está dessa maneira bem aqui. 1, 2, 3, 4. Foi adicionado tudo por aqui, né? E consequentemente eu vou ter que retirar tudo nesse sentido também, né? Então se eu chamar o método remover, pessoal, quem é que vai ser removido primeiro, né? Segundo a minha pilha? O 4, né? Então, por exemplo, se eu voltar aqui no meu código e após o adicionar 4 eu botar p.remover, o que que vai acontecer? O 4 ele tem que sumir, né? E sumindo o 4 tem que restar apenas o 3, 2, 1, tudo bem? Ó, eu vou executar aqui novamente. Vocês vão ver que o 4 ele vai sumir, né? Ele vai eliminar aquele 4 da minha pilha e vai restar apenas o 3, 2, 1. Se eu ficar chamando o método remover sequencialmente, né? Ele vai consequentemente eliminando o restante, né, dos elementos, tudo bem? Então, vamos lá. Eu vou só finalizar aqui explicando linha por linha o que está acontecendo. 1, 2, 3 e 4, né, eles estão sendo adicionados, né, conforme a fila que a gente fez, certo? Então, para a explicação linha por linha dela, detalhadamente, vocês podem voltar no vídeo de fila, certo? Que eu ponho lá desenhando tudinho o que está acontecendo. Bom, e quando executar o método remover, o que que vai acontecer? Bom, digamos que eu adicionei 1, 2, 3 e 4, eu vou executar o método remover, né? O que que vai acontecer? Eu estou chegando aqui, ó, e deixa eu só... Tá, pronto. Ah, vamos lá. Primeiro if. O primeiro if, o que que vai acontecer? Eu estou perguntando, né, se a minha cabeça é nula. Nesse momento, gente, nesse momento bem aqui, ó, a cabeça é nula, né? Aí vocês vão dizer não, né? Porque existe uma cabeça aqui e ela é 1, né? Assim como também eu não preciso comparar com a cauda, mas só mostrando para vocês a cauda é o número 4, né? Que foi o último que entrou. Tudo bem? Aí, bom, então esse if aqui é falso, né? Eu não vou, ele não vai ser executado. E bate no segundo if, né? Ó, estou perguntando, a cauda é igual à cabeça? Então, vocês olhando bem aqui, ó, essa cauda aqui, ela vai ser igual à cabeça? Ou seja, esse elemento vai ser igual a esse? Não, né?
Então, esse if também vai ser falso, né? Vou pular todo esse meu if e resta apenas uma única linha para a gente, né? Que no caso é a cauda igual a cauda ponto próximo, tudo bem? Se nesse momento bem aqui eu perguntar para a cauda, cauda, quem é o teu próximo? Então o elemento que está guardando o 4 ele vai dizer quem é que é o meu próximo? O 3, né? Certo? E o que, que eu estou falando? Eu estou falando que a cauda ela vai passar a ser o próximo dela, né? Então estou dizendo aqui que essa cauda aqui ela vai pular para quem? Para o 3, né? Pulando para o 3 significa o quê? Que quem vai passar a ser a cauda daquela minha estrutura de dados vai ser o 3, né? E o que, que vai acontecer com o 4? O 4 ele vai ficar perdido na memória, né? E, consequentemente, o Java vai lá e elimina o 4 da memória. E fica apenas o 3. Se eu executasse novamente, né, o remover, o que, que ia acontecer? Mesma coisa. Eu ia bater no primeiro if, aí ele ia perguntar, a cabeça é nula? Não, né? Ainda existe a cabeça aqui e continua sendo o número 1. Então pula. Segundo if, a cauda é igual à cabeça? Não, nesse momento a cauda é o 3 e a cabeça é o 1, né? Então pula novamente. A última linha é cauda vai ser igual a cauda ponto próximo. Então perguntando aqui, ó, para atual cauda, quem é o próximo? O próximo é o 2, né? Então a cauda ela vai pular para o número 2, né? E essa cauda aqui, que antes era o 3, ela vai perder essa referência bem aqui. E o que, que vai acontecer? O 3 vai ficar perdido na memória, o Java vai lá e elimina ele, né? Se eu executar novamente, aí vai o if. A cabeça é nula? Não, né? Continua sendo 1. Cauda é igual a cabeça? Também não, porque a cauda é o 2 e a cabeça é o 1, né? Então resta apenas a outra linha, que eu estou falando o quê? Que a cauda vai ser o próximo dela, no caso, o 1, né? Aí, o que, que vai acontecer? Vai perder a referência bem aqui e aquele 1 fica sozinho na minha pilha, né? Aí, se eu executar novamente, o que, que vai acontecer? Cabeça é nula? Não, ainda existe aqui, é o 1, né? Aí no segundo if, a cauda é igual à cabeça? Ó, a cauda é igual à cabeça, né? Sim, né? Porque tem apenas um elemento e esse único elemento é o quê? Ele é a cauda e a cabeça. Então esse if vai ser verdadeiro. Eu vou executar esse if bem aqui, ó. A cauda ela passa a ser nula, né? Ou seja, ela passa a não apontar mais para ninguém. Assim também como a minha cabeça passa a ser nula, não aponta mais para ninguém. E esse 1 vai ficar perdido na memória e o coletor de lixo do Java vai lá e elimina esse meu elemento na memória e a minha pilha fica vazia, né? Eu finalizo a execução do método aqui nesse return e a minha pilha fica vazia. Tudo bem. Se eu for executar o remover de novo, né, ele vai bater aqui na cabeça que é igual a nulo, ou não está apontando para ninguém. Ele vai dar um aviso de pilha vazia. Tudo bem. Bom, então basicamente o da pilha foi isso, né? Na próxima aula a gente já vai começar com lista encadeada, que basicamente é uma mistura de pilha com fila, né? A gente vai poder remover, poder adicionar no meio, enfim, certo? Então é isso, até a próxima, gente. Valeu!